Vamos a mais um entrevistado. Com muito prazer a gente recebe agora o Jonas Donizete, que é o prefeito de Campinas pelo PSB, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos também. Tudo bom, prefeito? Obrigada pela participação aqui no nosso plantão especial. Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia também, Fernando. Para mim é uma alegria também conversar um pouco com vocês. Legal. Prefeito, como está a cidade organizada para as eleições? Muitas providências foram necessárias de serem tomadas devido à pandemia? Olha, a cidade está tranquila, claro, precisamos sim tomar aquelas providências. Nós reforçamos alguns contingentes de pessoas, a Guarda Municipal, também o pessoal da Vigilância Sanitária. Você citou aí que eu também sou presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e a gente participou muito ativamente com o ministro Barroso sobre algumas regras. Inclusive, foi uma sugestão da Frente Nacional dos Prefeitos que não houvesse a biometria, né, que pudesse ser uma eleição sem a biometria, porque a limpeza com álcool daquela tela tira a percepção da captação da digital e poderia também ser um fator a mais, aí, como são milhões de pessoas que vão iriam colocar a sua digital, né? Então, aqui em Campinas corre tudo bem. Um acontecimento ou outro, como foi o caso aí dessa senhora que vocês falaram aí do esquecimento da máscara, mas coisas mais simples aí no contexto geral. Agora, prefeito Jonas, eu gostaria de saber, né, em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, nós temos aí 5.570 municípios, quais os desafios prioritários que os futuros prefeitos vão assumir em 1º de janeiro? O que é mais urgente? Ainda a situação da pandemia, nós temos aí as cidades, muitas tiveram que abrir hospitais de campanha para o cuidado com os seus doentes, uma situação totalmente inusitada, queda de arrecadação. Muitas cidades, a gente anda, aqui em São Paulo mesmo, nós andamos pela cidade, vemos muitos prédios fechados, colocados para alugar, para vender, porque os comércios estão quebrando. Muitas cidades dependem exclusivamente de comércio e serviços. Os prefeitos em 2021 vão enfrentar uma situação complicada. Então, Fernando, é bom a gente lembrar que no começo desse ano as coisas estavam melhorando, isso é verdade. E essa fase de crise, ela já estava existindo antes. Janeiro, fevereiro, março foram meses bons em arrecadação, em abertura de empresas. Aí veio a pandemia, né? A pandemia mudou todo o cenário. Eu acredito que o desafio dos próximos prefeitos, eu vou resumir em 3 pontos para ser breve e bem direto. O primeiro deles, a prefeitura terá que ser um parceiro nos desenvolvimentos das atividades econômicas, retomar as atividades econômicas, né? O segundo, também nessa área de economia, proporcionar de todas as formas geração de emprego e renda. A prefeitura tem instrumentos para fazer isso, ligados à economia criativa, o emprego de carteira assinada, como a gente estava acostumado, ele vai ficar cada vez mais raro no cenário mundial, né? As relações de trabalho são muitas. Então, acho que os 2 primeiros pontos em área econômica, desenvolvimento, aberturas de novas empresas e postos de trabalho. E o terceiro, que a gente já está comunicando com o Ministério da Saúde, é um represamento que teve de cirurgias, porque na pandemia, eu, aqui em Campinas, e quase todos os prefeitos, nós tivemos que fazer um decreto suspendendo cirurgias eletivas. O que são cirurgias eletivas? São aquelas que não existe a urgência, a premência de ser feita naquele momento. Vou dar um exemplo simples. Às vezes a pessoa tem uma pedra na vesícula, mas ela não tem dor, não tem incômodo, então ela pode aguardar para que essa cirurgia seja feita num tempo posterior. Só que isso foi se represando muito, né? Então vai ser necessário por todo o Brasil um grande movimento, um mutirão, para que a gente possa restabelecer a rotina do atendimento de outras causas de doenças. Certo.
Prefeito, falando um pouquinho mais sobre esse período então da pandemia, como estão os números nessa altura aí na cidade? É uma cidade que tem muitos idosos, os hospitais eles estão mais bem preparados do que o início, né, do surto da epidemia que pegou a gente muito de surpresa. Como que estão os preparativos com relação a uma possível segunda onda? O senhor falava aí sobre o comércio reabrir, o senhor é contra a ideia de fechamento, de quarentena, pelo menos a chamada horizontal, de fechar tudo? Adriana, é uma pergunta muito, muito importante, até porque nós estamos tendo aí boatos que quando passar a eleição vai fechar tudo, né? Explicar para as pessoas o seguinte, vou falar um pouco do cenário aqui de Campinas. Nós estamos com um cenário super controlado, taxa de transmissão 0,6, o índice de ocupação de leitos UTI pública está abaixo de 50. O que está acontecendo que algumas pessoas estão confundindo? Eu aproveito esse momento aqui da PAN para explicar. A rede privada, ela trabalha diferente da rede pública, ela tem mais mobilidade de transformar um leito Covid de um leito para outra doença e vice-versa. Então, eles aumentaram o número de leitos para outras doenças e estão trabalhando mais no limite com a questão da Covid. Isso dá uma falsa sensação que houve um crescimento, né? Então, não existe nenhum sinal comprobatório que esteja tendo qualquer tipo de crescimento da doença, pelo menos nos lugares, eu estou falando aqui agora, Campinas, São Paulo, né, estado de São Paulo, sobre essa questão. E uma outra coisa que você perguntou é muito importante. Sim, o sistema de saúde está muito mais bem preparado do que teve quando surgiu a pandemia. Aliás, com equipamentos melhores de proteção, com situações em que as pessoas que estão trabalhando se sentem mais seguras, testagens em massa que já foram feitas de profissionais de saúde. Então, eu acredito que pode acontecer um aumento dessa primeira onda? Pode acontecer, mas é totalmente diferente do que está acontecendo na Europa, por exemplo, que a situação é muito mais grave. Se nós não tivermos a vacina até o final do primeiro semestre do ano que vem, aí eu diria que as coisas ficariam preocupantes. Mas como tudo indica que nós teremos aí no primeiro trimestre de 2021, pelo menos 3 vacinas aí disponíveis, eu acho que isso vai ajudar e ajudar muito. Ok. Muito bem, Jonas Donizete, prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, que representam aí os 5.570 prefeitos. Muito obrigado pela participação aqui conosco e esperamos ter notícias melhores em breve para que os gestores possam trabalhar nas cidades desse Brasil afora. Muito obrigado. Eu é que agradeço, um grande abraço. Apenas para a FNP, ela representa, Fernando, 406 municípios, que são aqueles que têm mais de 80 mil habitantes, mas você está certo no seu número aí, o Brasil, ele tem mais de 5.500 municípios. É que a nossa entidade, ela tem um perfil aí das cidades de médio e de grande porte. E uma boa eleição a todos, parabéns pela cobertura da PAN. Obrigado, prefeito.